nos acompanha com a Joyce. É sempre um privilégio ter você aqui conosco. Estamos aqui com nossos amigos Leandro, a Stephanie, e é sempre bom ter você aqui conosco. Bom, siga-nos nas redes sociais, você que ainda não nos segue, se inscreva no nosso canal para acompanhar os vídeos, as palestras e enriquecer tanto o seu espiritual como também a sua vida pessoal. Bom, estamos na semana que vem falando sobre a lei de Deus, a lição 9, e nesse momento vamos estar iniciando com uma oração pedindo para que Deus possa nos guiar durante esse nosso estudo. Oremos. Senhor Pai amado e Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Nesse momento, ó Deus, queremos te pedir que o Senhor nos guie durante esse nosso estudo, que o teu Santo Espírito possa estar no nosso meio, possa estar presente também com os nossos amigos ouvintes e que possamos, Senhor, cada vez mais crescer de maneira espiritual, pessoal, para que possamos, Senhor, ver o Senhor voltar nas nuvens do céu e morar com o Senhor por toda a eternidade. É em nome de Jesus que te pedimos tudo isso. Amém. Bom, esse nosso estudo vem falando sobre a lei de Deus. E a primeira pergunta, ela vem falando do intuito de Deus em restabelecer a sua lei no Monte Sinai. Qual era o intuito de Deus em restabelecer sua lei no Monte Sinai após a libertação do povo israelita do Egito? Essa é uma pergunta bem interessante, inclusive quando a gente discutiu os detalhes dessas perguntas, Giovanni e eu chegamos a um pequeno impasse ali que depois se revelou um ponto muito interessante na conversa. E justamente, quando Deus apresenta a sua lei para o povo de Israel ali no Monte Sinai, é a primeira vez que ela aparece ali como um código moral escrito. Mas muitas pessoas creem de maneira errônea que a lei de Deus foi criada ali. Mas a gente já vê desde o Gênesis que a lei de Deus já é apresentada para o ser humano muito antes. Nós temos essa mesma lei em forma de princípios eternos que já eram discutidos desde antes de Moisés. Como, por exemplo, quando Adão é criado, Deus já estabelece ali o sábado. Com José, por exemplo, ele já manifesta ter uma consciência do que é adultério e de que adultério é pecado. Como é que ele podia ter essa consciência se não havia lei e tudo mais? E o objetivo de Deus, ao apresentar a sua lei no Jardim do Éden, era justamente para manter uma união, uma ligação com os seres humanos. Uma união de princípios que, dessa maneira, fazia com que o ser humano pudesse conhecer a Deus de maneira mais íntima. E a questão é que quando o povo de Israel sai do Egito, ele já não tem mais o conhecimento de Deus que tinham seus antepassados. A relação com Deus havia se tornado algo muito superficial, de maneira que era muito fácil confundir o Senhor com os deuses egípcios. A gente vê basicamente isso na experiência do bezerro de ouro. Mas aqui, quando Deus vai estabelecer uma aliança, ele vai propor uma união com o povo de Israel, apresentando novamente a mesma lei, só que agora a partir de princípios escritos. Os mesmos princípios que antes haviam sido falados, estabelecidos pelo próprio Deus na criação, agora estavam ali novamente sendo registrados em tábuas de pedra, mostrando principalmente que Deus ele tinha o objetivo não só de unir o povo, mas também de educar o povo de Israel, para que eles tivessem um conhecimento correto de quem era Deus, e também como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Porque, veja só, Deus ali queria que o povo de Israel entrasse num relacionamento com ele. Mas antes que isso acontecesse, era preciso que eles soubessem como fazer isso de maneira prática. Porque, novamente, estávamos ali falando de uma geração que desconhecia Deus, o caráter do seu Criador. Então, Deus ele estabelece na sua lei normas para que eles possam se relacionar com o seu Criador e também os com os outros. Os primeiros 4 mandamentos falam da sua relação com Deus, enquanto os últimos 6 falam da minha relação com o meu próximo. Por isso que Cristo fala que a lei de Deus é baseada no amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e como eu demonstro isso? Observando os mandamentos da primeira tábua, e o amor ao próximo, manifestado na maneira do amor altruísta, o respeito,
entre as pessoas, as propriedades e tudo, na segunda tábua dos mandamentos. O amor ao próximo evidencia, então, que Deus estava preocupado não só com a maneira como ele seria adorado, mas a maneira como os israelitas se relacionavam uns com os outros. E dessa maneira eles poderiam novamente unir-se a Deus nos mesmos propósitos celestes que ele havia estabelecido desde a criação. Esse era um dos principais objetivos com isso, né? Quando Deus reestabelece a lei no Monte Sinai. A gente ficou naquela dúvida, será estabelecer ou restabelecer? E é restabelecer porque a lei de Deus já existia antes no coração dos seus filhos. Mas isso se perde com o tempo, a ponto de necessitar de uma lei escrita para que o povo de Israel pudesse ser reeducado. Bom, é exatamente isso. Você falou praticamente tudo. Mas a lei de Deus, ela serve também para conhecer, ter um relacionamento ali mais profundo com ele, porque eu não posso simplesmente querer me relacionar com uma pessoa que nem mesmo eu conheço, nem mesmo eu sei, conheço do seu caráter, das suas intenções, dos seus pensamentos. Então, a lei de Deus, ela revela muito também sobre o caráter dele, né? E é interessante, de fato, como o Leandro, ele falou, ele já começou ali, antes de falar da lei, ele já começou de um modo até mesmo que com cuidado. Ele lembra, no caso, o povo de Israel, o que é que Deus, ele fez por eles, e depois disso tudo ele fala, olha, mas agora a gente vai tirar tudo aquilo ali do teu passado, sobre todas aquelas coisas que você aprendeu ali no Egito, porque se a gente for comparar a lei de Deus com todos os ensinamentos que tinha no Egito, tinha deuses no Egito, tinha questão de você adulterar e pronto, tinha tanta coisa errada, e também era um meio deles serem limpos daquilo tudo que eles tinham aprendido há 400 anos, 430 anos, ali no Egito. Então, é um modo de eu começar, primeiro, limpando você, e depois começar também a me relacionar contigo. E ali eles começaram a entender mais de Deus, do que é o caráter de Deus, do que Deus de fato pede. Então, é exatamente isso. E a lei de Deus, ela está desde o começo de tudo. Ali, Deus ele só falou assim, mais de uma forma, de novo. Ele repetiu de novo e deixou também por escrito, ali nas tábuas dos 10 mandamentos. Mas, em geral, foi para isso, para restabelecer em si um relacionamento com eles, um relacionamento mais profundo. Muito bem, é exatamente isso. Foi bem pontuado aqui. Interessante é que eles viveram ali 400 anos, não é 400 dias, ou um mês, ou um ano, tudo mais, são 400 anos. Então, muitas pessoas morreram ali, filhos morreram, pais morreram, muita gente ficou por ali. Aquele povo vivia contemplando uma cultura totalmente diferente da que Deus havia planejado, da que seus pais tanto pregava, tanto falava, os patriarcas. Então era uma cultura totalmente diferente. E ao passo de 400 anos viverem ali, tinha muita associação. O Egito era um povo politeísta, de vários deuses, era um povo pagão e tudo mais. Então, era muita contemplação do povo hebreu naquela terra estranha. E além de viverem uma cruel escravidão, eles também eram expostos tanto à cultura como também à questão das cerimônias em que os egípcios realizavam ali. Então eles contemplavam e aquilo ali meio que eles assimilavam. Então a mente deles estava associada para essas questões, ao passo que uma coisa que vai perdendo o senso de estudo, o senso de prática diária e tudo mais, tende a diminuir, tende a ser esquecido. E o Deus que eles conheciam dos seus antepassados ia cada vez mais diminuindo esse conhecimento, ao passo que contemplava mais
a cultura pagã. E em vários anos exposto a essas crenças de que os egípcios recorriam aos seus deuses para que eles mantivessem a ordem do universo e tudo mais, e essa contemplação, eles precisavam redefinir o conceito de divindade ao qual eles haviam perdido ali no Egito. E esse era um dos propósitos de Deus ao libertar aquele povo. Aquele povo havia perdido, com o tempo, o senso de quem Deus era, o senso de quem Deus foi para os seus pais, para os seus antepassados, e o senso de propósito e direção que Deus tinha para aquele povo. E Deus havia acabado de libertar aquele povo, né, do Egito, da cruel escravidão, e ele demonstrou ser diferente dos demais deuses ao qual aqueles egípcios cultuavam. E antes que ele apresentasse qualquer preceito, qualquer ordenança, qualquer outra estipulação, ele primeiro lembra ao povo hebreu de quem ele é, que ele é libertador, né? Quando ele fala, eu sou o que sou, ou eu libertei vocês da cruel escravidão. Então, primeiro, o povo precisa entender quem Deus é, o caráter de Deus. E depois Deus agora apresenta a ordenança em relação aos preceitos de forma escrita, como já foi bem pontuado aqui. Ele restabeleceu o qual o povo havia perdido o senso, né, das ordenanças de Deus, de quem Deus era, mas isso já havia sido de muito antes. Deus já tinha estabelecido a sua lei muito antes mesmo até da criação do mundo. A lei é eterna e essa restabelecer a sua lei no Monte Sinai era para restabelecer o relacionamento que havia se perdido ou se deteriorado ali no Egito. Muito bem. A segunda pergunta, ela vem falando um pouco mais sobre isso também, vem falando mais objetivamente sobre o caráter de Deus. Como a lei de Deus e o seu caráter se relacionam. Será que a lei de Deus está em dicotomia com o seu caráter? Como é que funciona essa questão entre lei de Deus e o seu caráter? Como a lei de Deus revela o seu caráter? Para responder essa pergunta, eu vou pegar um gancho do que você falou anteriormente, Giovanni, que antes de Deus revelar suas exigências, ele primeiro mostra ao povo de Israel quem ele é. Isso aí é uma coisa bem interessante para a gente relacionar até com hoje em dia, porque muitas pessoas têm dificuldade de ver Deus como um Deus justo, porque eles olham para a sua lei, mas não conseguem ver nela uma revelação clara do seu caráter. E isso porque não buscam conhecer a Deus. E esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da sua lei e como ela revela o seu caráter só pode ser visto mediante as atuações que Deus já teve no passado. E quando ele vai dar os 10 mandamentos, ele fala o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao estabelecer aquela aliança, Deus relembra ao povo de Israel o que ele havia feito por eles. Para quê? Para mostrar ali que Deus era alguém digno de confiança. Ele sempre queria fazer com que o povo de Israel voltasse à memória as maravilhas que ele havia feito no passado e principalmente a maneira como Deus havia cuidado de cada pessoa de seu povo, mostrando ali que ele se importava, que ele era fiel e que ele dessa maneira cumpria suas promessas e também mostra a maneira com a qual ele protegia o seu povo. Ele lhes provia tudo o que era necessário. Ele queria que o povo de Israel tivesse essa visão para que eles pudessem entender que, sim, vocês podem confiar em mim. Eu vou cumprir todas as promessas que fiz a vocês e agora eu gostaria que vocês se relacionassem comigo dessa maneira. Observem aquilo que eu espero de vocês, não é uma forma de barganhar com vocês, mas para que vocês verdadeiramente vivam felizes. Porque eu sou a fonte de toda a felicidade, a fonte da segurança, a fonte de vida,
Isso está provado pela maneira que eu protegi e guardei vocês até aqui. Veja, o povo de Israel estava no Mar Vermelho, onde na frente tinha água, atrás tinha um exército e do lado tinham as montanhas. Era a oportunidade perfeita para Deus mostrar ali sua provisão. Por isso que ele começa com essa descrição antes de dar a sua lei. E ele não só começa antes assim, para mostrar que há uma separação entre o que Deus fez e o que ele agora espera que você faça, não. Ele mostra agora a relação que existe entre essas duas coisas. Um relacionamento é uma via de mão dupla. Dessa maneira, Deus esperava que seus filhos fossem felizes obedecendo sua lei. Porque, além de ver os atos do passado e conhecê-lo dessa forma, eles poderiam conhecer a Deus através daquilo que a lei revelava. Ou seja, a lei de Deus revela os atributos divinos. Aquilo que a lei é, Deus é também. Como que isso acontece? Eu acho que a Stephanie pode comentar também um pouco a respeito disso. Então, é exatamente isso que o Leandro estava falando. A lei de Deus, ele se relaciona muito sobre quem Deus é. Até mesmo porque lá em Romanos 7:12 fala bem assim: e assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quando a gente vai ler na Bíblia, quem é que encontramos com essa característica de ser santo, justo e bom? Se não é o próprio Deus. Quando vamos olhar sobre quem Deus é exatamente isso. Ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus bom. E dentre tantas outras características. Também lá em João 14, fala uma coisa bem interessante. 14... 14:15, 14:21. É porque eu anotei errado aqui. Ok. 14:21. Tá. Ok. Fala bem assim, 14:15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E também no 21 ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas como assim? Se eu guardar os mandamentos de Deus, isso significa também que eu amo a Jesus. Não basta simplesmente eu só chegar para ele e falar assim: ah, Jesus, eu te amo. Porque, de fato, conseguimos dar a certeza daquilo que estamos falando nas nossas próprias ações. Não basta simplesmente eu chegar, vamos dizer... um exemplo para quem é casado, eu não sou casada, mas vamos usar esse exemplo também. Eu chegar no meu marido. Vou chegar no meu marido e vou falar para ele: ah, eu te amo, isso, aquilo, gosto tanto de você, você é isso, você é aquilo e tudo mais. Mas nas minhas ações, eu não estou conseguindo refletir nada daquilo que eu estou falando para ele. Porque, às vezes, ele só me pede uma coisa, eu já trato com ignorância. E, enfim, dentre tantos outros exemplos. E também não basta simplesmente, vamos dizer agora, para filhos e seus pais. Eu chegar para minha mãe e falar assim: minha mãe, você é um presente de Deus, você é isso, você é aquilo, eu amo a senhora, mas na hora simplesmente eu não obedeço ela, simplesmente eu não ouço, simplesmente eu ignoro e, enfim, trato como não deveria ser tratada. Eu, de fato, estou demonstrando, de fato, eu estou ali amando ela ou é só da boca para fora? Então, as minhas ações, elas vão dizer muito sobre se aquilo é verdade ou não. Então, é também isso que Cristo ele queria dizer, que as tuas ações elas vão falar muito sobre você. E os mandamentos é isso. Os mandamentos não é só para você falar, mas também para você praticar. E, enfim, dentre tantos outros versículos da Bíblia, vai falar sobre isso. Em 1 João 4:8 fala que Deus é amor, Levítico 14:45 que ele é santo, João 14:6 que ele é a verdade, Salmos 105 que ele é bom, enfim, dentre tantos outros. E lá em Romanos 7, Romanos 3:10, como eu tinha comentado, também ele é um outro que fala que o cumprimento da lei, ele é amor. É o amor. Romanos 3:10.
3:10, sim. E o 13. 7 vai falar que... O quê? 13. Ah, sim. Gente, que minha letra é pequena. Então, isso, Romanos 7 vai falar que é santo, justo e bom. Então, é exatamente isso. Deus, ele apenas estava ali refletindo do seu caráter. E o mandamento de Deus, ele vai refletir, porque ele é aquele Deus justo que fala que, olha, trata bem o teu próximo. Olha, não adultera, não mate. Ele é um Deus santo, porque ele pede que eu simplesmente não vá para outros caminhos, mas que eu adore apenas ele. Enfim, tanto que teve até todo um negócio antes deles chegarem e ouvirem a voz de Deus, ali quando ele falou sobre os 10 mandamentos. Sim, mais uma coisa. Foi uma coisa muito boa, Stephanie, que você falou sobre 1 João 4, que fala que Deus é amor, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. E como que a lei de Deus está diretamente relacionada ao seu caráter, a gente sabe que o amor é o principal atributo de Deus, né? Quando Jesus fala dos mandamentos, os dois grandes mandamentos, ele fala amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois mandamentos, baseados no princípio do amor, depende de toda a lei. E você também citou muito bem Romanos, que fala que o cumprimento da lei de Deus é o amor. E no versículo 8 desse mesmo capítulo fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que, sim, o cumprimento da lei de Deus é o amor. Então, como que a lei de Deus revela o seu caráter? Dessa maneira, ela nos ensina a amar, ela nos ensina a enxergar as coisas celestiais, a enxergar as pessoas como preciosos tesouros. Ela nos ensina a nos importar com as pessoas e nos ensina a nos importar com o que Deus pensa. Não é um cumprimento de normas, tanto que quando Cristo vai falar sobre a lei, ele a exalta e dá a ela um entendimento mais profundo, um significado mais profundo do que a simples letra. Exatamente isso. Só queria comentar mais um pouco sobre isso, que tanto que quando, lá em Deuteronômio 6, quando Deus ele vai falar de novo um pouco sobre os mandamentos, né? Ele fala que, ele fala que isso, na verdade, vai ser bom para nós mesmos. É exatamente para isso que ele serve, para que venhamos aí bem, sabe? Não é só simplesmente porque ele quer, mas há sempre um objetivo atrás daquilo. E é exatamente isso. É o amor, a finalidade de tudo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Bom, foi muito bem pontuado aqui, né? Como meus amigos já falaram, quando a Bíblia apresenta as características da pessoa de Deus, ela também apresenta as mesmas características da pessoa de Deus para a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus é um reflexo de quem Deus é, de quem Deus ele é e manifesta em prol do ser humano. E mais especificamente os 10 mandamentos, a lei moral e a lei de Deus, ela é eterna e reflete o caráter eterno de Deus. E isso vem muito antes, como já foi colocado aqui, do Sinai, né, do Monte Sinai. Isso vem muito antes da criação do ser humano. A lei de Deus ela é imutável, ela é eterna e reflete o caráter de Deus também que é eterno. Então, quando a lei fala que Cristo é amor, a Bíblia também fala que a lei é amor. Quando a Bíblia fala também que Deus é luz, também a sua lei é luz. Por isso que quando Adão e Eva transgridem no jardim do Éden a lei de Deus, ele não dá para ele ignorar tudo, resetar, fazer de novo, ou ignorar e seguir em frente, porque aí ele estaria duelando com o seu próprio caráter.
E Deus ele não duela com o seu próprio caráter. Veja que a lei aponta para o erro, para onde está o pecado, e também aponta para onde está a salvação. E Deus é a salvação. Por isso que o seu caráter é uma expressão exata de quem Deus é. E outra coisa, Jesus ele viveu aqui nessa terra e cumpriu a lei perfeitamente. Quando ele cumpre, quando a Bíblia fala que ele cumpriu, nós estamos falando no sentido de que não precisa mais ser cumprida. Não é que passou agora e não deve ser mais cumprida, mas é que cumpriu para mostrar que a sua lei é eterna e imutável. Porque se fosse assim, Deus, ele, ou melhor, Cristo, ele não precisaria ter morrido na cruz do Calvário, se sacrificado no Jardim do Éden mesmo, ele poderia mudar a sua lei, né? Quando é transgredido a sua lei, só que sua lei é imutável. Deus ele não transgride a sua lei, né? Deus ele não duela com o seu caráter. E a morte de Cristo ela prova que sua lei é imutável. A sua lei revela o seu caráter e ele não duela com isso. E então ele engrandece mais ainda a sua lei com a sua morte. Veja, a ponto de Deus ele ter que morrer em prol do pecador. Ele ama o pecador, né? Ele ama o ser humano, melhor dizendo, para a ponto de dar sua vida para redimi-lo, mas também sem transgredir a lei, né? Então não está em dicotomia o amor de Deus e a sua lei, a graça e a sua lei. Não tem diferença. É uma aliança, é uma junção. Então, as pessoas que têm dificuldade em entender a lei, em seguir a lei, é porque ainda não entendeu quem Deus é, ainda não entendeu a pessoa de Cristo. Então, é preciso estudar, é preciso ter conhecimento de quem Deus é para realmente entender o que Ele pede, o que Ele faz em nossas vidas. Bom, com isso, vamos para a nossa dica de OIC. Bom, a nossa dica de OIC de hoje se encontra no YouTube, é uma pequena pregação, A Lei e a Graça, do nosso irmão Luiz Gonçalves. Você vai conseguir entender um pouquinho mais sobre esses dois termos, sobre esses dois conceitos, lei e graça. Você entenderá que não estão em dicotomia, não estão em diferença, é uma união, é uma aliança inseparável. Deus demonstra o seu amor, tanto na graça como também na sua lei. Bom, agora vamos estar indo para a nossa terceira e última pergunta, que vem falando sobre o porquê a lei de Deus continua essencial para nós hoje. Muito bem. A gente já falou como é que a lei de Deus revela seu caráter, né? Agora, por que saber do caráter de Deus é importante? Justamente porque não é importante apenas saber, mas tudo que Deus nos fala, ele tem um objetivo prático. E Deus, mais do que ninguém, anseia pela felicidade de suas criaturas. Mas nós sabemos que essa felicidade não pode ser encontrada fora dele. E a gente sabe, mesmo na nossa sociedade humana, que toda lei tem por objetivo principal manter a ordem e a harmonia entre todos aqueles que estão sujeitos. Diferente daquilo que se pensa, a lei não é um jugo de opressão, certo? Porque ela serve justamente para garantir a liberdade daqueles que são fiéis. A lei se torna um peso para quem faz o mal. Para quem a descumpre, está sujeito à prisão, à condenação em um tribunal. É assim no juízo humano, pois é assim também no juízo de Deus, que é perfeito. Mas o mais interessante é que a lei de Deus, muito mais do que revelar o seu caráter, ela aponta para um padrão de vida, de princípios completamente elevados. Agora, claro, a lei de Deus, de acordo com a Bíblia, nunca teve o objetivo de salvar ninguém. Ainda há pecado e a Bíblia nos mostra que a lei de Deus ela é um instrumento de justiça. E se é um instrumento de justiça, qual é a pena justa para o pecado?
a morte. Mas então Cristo veio e fez aquilo que nenhum ser humano conseguiu fazer. A lei de Deus era perfeita, em Cristo nós poderíamos cumpri-la, enquanto estivéssemos em harmonia com Ele, unidos em coração e propósito, como era Adão e Eva. Mas no momento em que eles escolheram desobedecer, o pecado se tornou algo inerente ao ser humano, de maneira que nós, por nós mesmos, somos incapazes de viver esse ideal. Para nós, a lei de Deus acaba se tornando um fardo, porque ela é perfeita demais e nenhum de nós conseguirá alcançar tal padrão. É por isso que nós olhamos para Cristo, porque quando veio, conseguiu cumprir todos os requisitos, viveu uma vida perfeita e reta diante de Deus, alcançou sucesso onde o primeiro Adão falhou. E ele diz: por minha causa, pelos meus méritos, pelo meu sangue, eu posso não somente perdoar vocês, porque eu cumpri a pena da lei de que o salário do pecado é a morte, e por conta do pecado de vocês eu sofri a punição máxima, eu agora posso então perdoar vocês dessa dívida, e não só isso, mas pelo meu poder, o poder de meu sangue, a minha justiça, a minha vida pode ser imputada a vocês, de maneira que quando o Pai nos vê, ele não vê o Leandro, ele não vê o Giovanni, ele não vê a Stephanie, ele não vê qualquer pessoa, mas ele vê o próprio Jesus Cristo. Jesus nos capacita pelo seu poder a viver os princípios da lei de Deus. Isso é o que a gente chama de santificação, certo? Inclusive, o espírito de profecia, ele traz a diferenciação de que existe a justiça imputada, que é aquela que é pela fé, você crê e os méritos de Cristo estão sobre você, e esse é o seu título para o céu. É você crer no sacrifício de Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Isso te garante a salvação, não a obediência à lei. Mas uma vez salvo, Cristo vai te dar poder e capacidade para obedecê-lo. Andar em retidão nos seus caminhos. Se porventura você pecar, temos um advogado que nos justifica e nos levanta novamente. E dessa maneira podemos caminhar com Jesus. E a lei de Deus é tão essencial para nós porque nós ainda temos a mesma necessidade que o povo de Israel tinha, do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer o seu caráter e tudo mais, entender a necessidade que nós temos de estar em Cristo todos os dias. E fora que a Bíblia fala, nos mostra, né, que a lei de Deus revela o pecado, pois está escrito, né, de que sem a lei eu não teria conhecido o que é pecado. Além disso, Gálatas nos mostra que a lei nos serve de aio, como guia que nos conduz a Cristo. Além disso, ela é a base do juízo de Deus, sendo o seu padrão de justiça. Por essa lei seremos julgados. Falai de tal maneira, diz Tiago, de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Além disso, a lei se torna um guia nas nossas vidas, pois o salmista fala: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. E ela permanece para sempre, assim como o próprio Deus. É imutável, permanece firme como o seu trono, é a norma de justiça e de juízo. E o melhor, a lei de Deus, ela pode ser escrita no coração. Se ela uma vez foi escrita em tábuas de pedra, agora Jeremias fala, no seu coração escreveria as minhas leis, na sua mente, no seu coração, não mais em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne, as tábuas do coração, significando que o caráter de Deus se manifestou no mais íntimo do ser humano. Por isso que a lei de Deus continua tão essencial para nós hoje. Não como um meio de salvação, mas como a evidência dela e o padrão de justiça. Exatamente isso. Falar sobre a lei de Deus nos tempos de hoje é algo interessante, vamos dizer assim. Até mesmo porque tem toda aquela questão de que foi abolida, que não serve mais. Mas, sinceramente, em todas as partes que podemos ler na Bíblia, até mesmo no Novo Testamento, a gente vê o quanto Paulo, Tiago, dentre todos eles, sempre enfatizavam essa questão da lei, própria lei.
Tiago mesmo, ele fala que se tomar, assim como ele fala que a lei, ela é real, né? Também sobre o mal do teu próximo, se assim tu fizeres, muito bem, fazeis bem. O próprio Tiago falou isso porque ele estava com Jesus ali, ele antes de ser crucificado e após ser crucificado. E mesmo assim a gente vê que ele continuou ali, firme ali, guardando os mandamentos de Deus. A única questão foi, Jesus Cristo, ele veio ensinar como deveria ser guardado as leis. Porque Cristo mesmo falou que eles estavam colocando as leis dos homens acima das leis de Deus. Ele falou, não é assim, não. Era um peso que eles estavam trazendo. Sendo que não há, na verdade, peso, porque é algo leve. Quando estamos, de fato, ali em comunhão com Deus, quando estamos ali caminhando com Ele, é algo que vai se tornando assim, no cotidiano, que você vai vendo quão bom é aquilo tudo, e não é algo que eu tenho que, nossa, hoje eu olhei para um homem, eu pequei, ou nossa, eu esqueci de fazer tal. Não, é algo que já vai se tornando tão natural para você que você não, como posso dizer, não é algo que eu vou ficar toda hora ali batendo na tecla, mas vai vir algo natural. Não vai ser mais um fardo, né? Vai ser algo leve. Exatamente, vai ser algo leve, como, por exemplo, se arrumar durante a semana para chegada do sábado, sabe, a comunhão que vamos ter com a principal parte do sábado é a comunhão, de fato, ali com Deus, de você passar ali um tempo na natureza, você tá ali contemplando, mais, assim, de forma mais íntima, tirando todo aquele peso da semana toda de trabalho, disso, daquilo, mas ali você vai estar só você e o seu Criador. Eu costumo dizer que é tipo um final de semana que você vai passar lá com seus familiares. Você pode olhar eles durante a semana toda, certo? É muito bom você manter a ligação ali durante a semana. É muito bom. Mas é melhor ainda quando você tira uma vez ali, no caso, no final de semana, para você estar ali reunido com todos. É totalmente diferente. É algo tão bom e tão prazeroso. E é isso mesmo que Deus ele quis nos transmitir na lei dele. O prazer de estar em comunhão com ele. Não deve ser um fardo. A única questão é que os homens pesaram, algo que não é pesado. Tanto que quando Jesus ele veio ensinar, as coisas começaram de fato a ficar mais leves. E um ponto é também que em Romanos 7, no versículo 7, fala: que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, é exatamente isso. A gente sabe que é errado matar, sabemos que é errado adorar outros deuses, sabemos que, dentre tantas coisas ali nos 10 mandamentos, é errado, e é exatamente para isso que ela também serve, para nos manter, dar um muro ali de proteção para eu não pecar, para eu não ir conforme a minha carne. É como disse lá em Romanos 8, 8:7. Fala assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Como dizemos, a lei de Deus ela é santa, justa, boa, ela é agradável. Enfim, ela reflete o caráter de Deus. Então, quando eu estou ali de encontro, bonitinho ali nos mandamentos de Deus, é totalmente ao contrário do que o mundo me pede. Porque o mundo pede que eu simplesmente venda o teu corpo. Rebelião. Simplesmente. Exatamente. E a lei de Deus não. Ela me traz uma consciência do que é certo e me mantém ali, nos trilhos. Como o Paulo mesmo falou. Se eu não soubesse o que é... Foi a lei que mostrou, que nos mostra cada dia o que é errado e o que não é errado. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um sinal de trânsito ali. Todos os dias, sinal vermelho, eu paro bonitinho. Tá. Aí, um certo dia eu chego lá e o sinal não está mais lá. Seria errado se eu passasse?
Não seria errado se eu passasse, não tem mais nenhum sinal ali. Mas, enfim, exatamente por isso que existe também os sinais de trânsito. Por que existe os sinais de trânsito? Exatamente para manter ali a segurança. Para a pessoa não sair simplesmente que nem um doido aí com o carro e bater em todo mundo. Mas serve para manter a ordem também. E Deus, ele é um Deus de ordem, sabe? Porque se não fosse a lei, tantas pessoas sairiam aí avoadas, fazendo o que bem quisesse. Não, isso não é bom. Mas é exatamente para manter a ordem, a paz. E isso não é pesado. Isso, na verdade, é bom. Tanto que ele fala que no momento que a gente começar a cumprir todas as leis, no caso, quando a gente começar a guardar as leis, isso é benefício para nós próprios. É simples. Muito bem. Romanos 3:20 fala que a lei mostra o que é pecado. E quando a gente olha para a cruz do Calvário e vê a morte de Cristo, mesmo com a morte de Cristo em prol do ser humano, ainda continua existindo o pecado. Mesmo com a morte de Cristo na cruz, o pecado ainda continua existindo, o ser humano ainda continua sendo mal, sendo perverso, com desejos egoístas, com desejos depravados e ainda continua precisando da graça de Cristo. E o que mudou é que Cristo ele passa a seu sacrifício em prol do ser humano, em prol do pecador, para oferecer graça e salvação para o pecador. Mas como é que o pecador ele sabe que está cometendo um pecado e que afasta a graça de Cristo da vida dele? Com a lei mostrando que ele está cometendo uma transgressão, está cometendo o pecado. A lei ela é a luz que mostra onde é que está errando e também mostra que Cristo é a salvação, que o sangue de Cristo na cruz do Calvário tem liberdade em sua vida. E isso continua sendo essencial para a gente hoje, assim como foi no passado, a lei tinha esse mesmo propósito, não de salvar, nunca teve esse propósito de salvar. Em nenhuma época, a lei sempre teve o propósito de revelar o caráter de Deus e de que expressa, né, que ele não habita em um local que tem pecado, que tem injustiças, que tem maldade, porque ele, em sua essência, é amor, é justiça. Então, não tem como habitar em um local que só tem contaminação. E a lei mostra onde é que tem contaminação, para que o ser humano ele se agarre ao manto de justiça de Cristo. Então, a lei ela revela também a justiça e o amor de Cristo e ao mesmo tempo conduz, né, as pessoas ao Salvador, à esperança que está na cruz do Calvário. Vivemos em um tempo muito difícil, em que se prega muito que liberdade é fazer o que você quiser, né? Liberdade é não precisar de leis, é você viver do seu jeito. Viva do seu jeito, sem leis, sem rótulos e seja feliz. Isso é liberdade. Mas essa é uma falácia, porque ninguém é verdadeiramente livre. Ninguém é verdadeiramente livre. Ou somos escravos de Satanás e o que ele nos oferece, os prazeres carnais, materiais, os prazeres ilusórios, momentâneos, o dinheiro, a luxúria, os vícios, ou somos escravos de Deus, o qual nos oferece salvação, libertação, amor, prazeres eternos, vida eterna, paz em meio às dificuldades. Ou seja, ou somos servos de Deus ou somos servos de Satanás. Ninguém consegue ser verdadeiramente livre se não for servo ou de Deus ou de Satanás. Vivemos esse grande conflito, é o grande conflito que se deu aqui na Terra, esse conflito entrou. Então, ou adoramos a Deus ou não adoramos, e, consequentemente, essa adoração vai para o inimigo. Ou somos servos de Deus ou não somos
servo de Deus, e isso vai, consequentemente, como uma servidão para o inimigo. Então, qualquer pessoa que saia da liberdade das Escrituras, da Bíblia, ela consequentemente vai cair em alguma falácia que existe hoje, alguma falácia das principais correntes éticas que tem hoje, como uma das principais é o hedonismo, o pluralismo, o emocionalismo e tantos outros que muitas das pessoas pregam que isso realmente é liberdade, prazeres ilusórios, pluralismo e várias outras coisas. Siga as suas vontades, siga as suas emoções, mas não existe ninguém hoje em dia que não tem uma crença ou que não é servo de alguma coisa e tem crença em alguma coisa. Então, quando uma pessoa fala que não tem crença em nada, até esse nada já é uma crença, né? Não crê em nada já é uma crença. Então, em algum momento, consequentemente, não, o ser humano ele foi criado com um senso de propósito e de significado e de crença. Então não existe ninguém sobrevive sem alguma crença. Então alguma coisa você crê. Ah, mas eu não creio em nada, é uma crença. Ou se eu não sei o que eu creio, então você apenas não sabe. O que você crê mais, você crê em alguma coisa. Então, consequentemente, o ser humano ele tem essa necessidade de crer em alguma coisa. E quando a Bíblia revela quem é Deus e o que ele é, o que ele faz e fará por cada um de nós, eu escolho colocar minha crença nisso, né? As outras demais crenças são ilusórias e não me dá o mesmo senso de propósito e significado que a minha vida precisa. Então, a lei de Deus, ela sim, continua sendo essencial para nós hoje, da mesma forma como ela continuou sendo essencial para o povo do Egito, para Adão e Eva e para o universo. O universo precisa de uma lei, né? O cosmos, ele precisa, ele gira em torno de uma lei. Tudo gira em torno de uma lei. Esse discurso de que saia das leis e seja verdadeiramente livre, são falácias, né? Então tudo precisa de lei. Então o ser humano ele continua sendo mal, o ser humano continua sendo egoísta, o ser humano continua precisando de uma lei. A lei de Deus é justa, correta, santa, então é essencial sim para nós hoje ter uma lei. Como já foi colocado aqui, a lei ela não é um peso para aquelas pessoas que querem cumprir com o objetivo e a intenção de salvá-las por si só, a lei, né? E esse não é o propósito da lei, salvar ninguém. Cristo que tem essa função de salvar as pessoas. Porém, não está em dicotomia, não está em diferença, porque, como já vimos aqui, a lei de Deus revela o seu caráter. E aqueles que amam a Deus obedecem à sua lei. E quando Cristo veio a essa terra aqui, em nenhum momento ele exaltou a graça e diminuiu a lei, ou exaltou a lei e diminuiu a graça. Estão em igualdade, é uma aliança. Bom, meus amigos, essa foi mais um estudo da nossa lição. Muito obrigado por se fazer presente aqui. Eu reforço, compartilhe com seus amigos, compartilhe no grupo da igreja, da sua família, manda para todos os grupos. Siga-nos nas redes sociais, @JoyC Brasil. Nos acompanhe no YouTube também as nossas palestras e tudo mais para o seu enriquecimento pessoal e também espiritual. Nesse momento, vamos estar fazendo uma oração de encerramento. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais uma lição aqui, ao qual o Senhor nos conduziu durante esse tempo, durante essas verdades, e que, por favor, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa inculcar essas verdades na nossa mente, no nosso coração, e fazer, Senhor, nos entender que a tua lei, ela é agradável, ela é deliciosa, Senhor, porque ela reflete o teu caráter, e o teu caráter é amor, o teu caráter é magnífico, é justo e é eterno. A lei, ela
não é mutável, ela é eterna. Por isso, Senhor, como servos fiéis do Senhor, queremos ser salvos para obedecer à tua lei. Te peço pelos nossos amigos aqui que está nos assistindo também, por toda a sua família, que o Senhor possa abençoar cada um também, em nome de Jesus. Amém.